Bom dia, sexto! Hoje a gente vai ter mais uma aula de inglês. Se você tiver visto a aula de ciências primeiro, a gente está continuando com a aula de inglês. Mas se inglês é a sua primeira aula que você está vendo, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Porque eu não sei que horas vocês vão estar assistindo. Mas vamos começar. Na aula passada, de sexta-feira, eu lembro que eu deixei a interpretação de texto da página 45 e 46 com vocês. Lembrando que eu já li boa parte desse texto da página 45 com vocês, mostrando, a interpretação, sobre o assunto, sobre o que trata. Não é muito difícil saber sobre o que trata, né? Esportes, mais especificamente esse carinha aqui. E aí, sempre que a gente tem um texto para trabalhar, é muito importante vocês prestarem atenção nessa caixinha vermelha que fica aqui, que é o vocabulary. O vocabulary, ele é tipo um mini dicionário que tem as palavras que provavelmente são as mais diferentes e as novas palavras que a gente vai ver nesse capítulo. Geralmente, elas são relacionadas ao tema do capítulo. Então, aqui a gente viu muitos termos relacionados a esportes, que é o tema de vocabulário que esse capítulo traz pra gente. Deixa eu chegar mais perto de vocês. Olha, aí a gente tem 3 questões para responder na página 46 e uma questão que é resposta pessoal, que é se você já participou de um torneio de futebol ou de vocabulário da página anterior e dê a ficha técnica do seu time ou do time da sua escola. Como a gente teve interclasse ano passado, eu sei que várias pessoas têm uma experiência com algum time, Vocês podem relatar essa experiência usando este vocabulário para descrever a ficha técnica do seu time, tá bom? Mas vamos lá. Aí a gente tem a seçãozinha de comprehension. Lembra? Que é sobre a compreensão do texto. O que você entendeu do texto? Na primeira pergunta, ele fala assim: Who was running with Ronaldo for the award? Who was running? Running é o verbo correr. Só que muitas vezes ele é usado para falar sobre concorrer a alguma coisa. Então, quem que está correndo junto com você? No sentido de quem está concorrendo para ganhar alguma coisa. E award, a gente já viu que significa prêmio. Por isso que tem um monte, tipo Oscar Awards, BAFTA Awards, Kids' Choice Awards, várias premiações em relação à indústria de filmes e músicas e cinema, que sempre acontece no finalzinho do começo do ano. As premiações, geralmente, elas ocorrem de outubro até março. São os awards mais famosos, Mas quem estava concorrendo com o Ronaldo? Era o Lionel Messi e Neymar. Na número 2, pergunta assim: What award did he win? What award? Qual o prêmio que ele ganhou? Então, olha aí, mais uma coisinha. Ele ganhou o FIFA Best Men's Player, que é melhor jogador masculino. Melhor jogador masculino da FIFA. E 3, What team does he play for? Play for, para o qual ele joga, qual que é o time dele. A gente tem aí Real Madrid. Então, vocês viram que essas perguntinhas aqui da compreensão de texto da página 46, elas começam sempre com palavrinhas-chave, que já está perguntando, já está demonstrando sobre o que é a pergunta. Se é sobre quem, qual, onde. A gente chama essas coisinhas estratégicas, essas palavrinhas estratégicas de W, que é a letra W questions. Algumas perguntas vão sempre iniciar com essas questões que se iniciam com a letra W. Por isso que a gente chama de W questions. Se vocês forem ver melhor, tem um pouquinho sobre elas na página 49, tem essa menininha aqui, do suplemento, e ela apresenta para a gente cada uma delas. As principais são essas 5. What,
who, where, why e how. São essas 5. Eu trouxe algumas mais para complementar aqui o estudo de vocês. Essas 5 são as mais comuns. Aí eu trouxe todas para apresentar e vocês se familiarizarem com tudo. Mas essas 5 aqui, vocês precisam aprender, que é o conteúdo nosso. Tá bom? Vamos começar com a mais comum. What? Bora lá? Bora tentar trabalhar um pouquinho aí da pronúncia. What? What é usado para perguntar sobre coisas. Ele é o que ou qual. Se você até quiser puxar uma setinha no seu, que o what está aqui em cima, né? Você puxa uma setinha e coloca assim, o que ou qual. Você viu que aqui nas perguntas tinham perguntas com what, que era what award did he win? Qual prêmio ele ganhou? E what team does he play for? Que é qual time para o qual ele joga, em qual time ele joga. Então, geralmente, what é muito usado para que, o que ou qual. Tá ok? De acordo com o contexto da frase. Mas, geralmente, tem vários memes que uma pessoinha para e fala what? Porque a pessoa fala assim, como é que é? O que foi? Nesse sentido, porque o what, ele significa essa interrogação para coisas em geral. E a gente tem um exemplo que eu coloquei aqui sobre cores. What is your favorite color? Qual a sua cor favorita? Vamos treinar essa pergunta? What is your favorite color? Mais uma vez. What is your favorite color? Então, vamos lá. Agora, a gente pode ir pro... Vou seguir a ordem do livro, então agora a gente vai falar do who. A gente falou do what e agora a gente vai falar do who. Who. Ele é bem assim, bem who. Ele é bem enfático. Who é para perguntar sobre pessoas. Alguém ou um plural, né? Singular ou plural. Pessoas. Who a gente pode traduzir para quem. Por exemplo, vamos ler aqui o exemplo que eu trouxe aqui no quadrinho. Ó. Perguntar sobre uma pessoa ou um sujeito, ou pessoas em geral, e a pergunta é: Who is at the door? Aqui, ó. Who is at the door? Who, quem? Is at, está a. Door, porta. Who is at the door? Então, quem está na porta? Quem está à porta? Quem está na porta? Who. Who é usado para se fazer perguntas em relação a pessoas, sujeitos. Who. Vamos treinar um pouquinho essa pergunta? Who is at the door? Vamos quebrar ela para a gente ficar mais fácil. Who is at the door? Então, ó, eu tenho o costume de juntar muitas palavras, mas olha aqui, ó. At the door. Aí, quando você fala rápido, junta tudo, ó. Who is at the door? At the door. Então, quem está à porta? Aí, depois do who, a gente tem where. Where, aqui, ó, gente. Where. Where é para fazer perguntas sobre local. Sobre localização, sobre lugares. Então, tá aqui, né? Ask about place. Where. Vamos lembrar aí a pronúncia? Where. Where é onde. Where é traduzido para onde. Por exemplo, where can I obtain the book? Onde posso eu obter o livro? Where can I obtain the book? Traduzindo para o nosso português mais simples, é onde eu posso pegar esse livro? Mas o onde continua aí. Where can I obtain the book? Depois de where, a gente tem a melhor de todas. Why? Que pra gente literalmente parece
why, U-A-I. Mas em inglês, why é o porquê. Porquê de pergunta. Então, ele sempre procura por uma razão. Tá vendo? Aqui, asking for a reason. Então, ele está perguntando por uma razão. Why do you sit there? Por que você sentou ali? Why? Why you like blue? Por que você gosta de azul? Why? Ele é o porquê de pergunta. Lembrando que o porquê de pergunta no inglês é diferente do porquê de resposta. Tá bom? E aí, além de why, a gente tem how. How é para perguntar sobre métodos, maneiras. O how é o como. Tipo, como que você fez isso? Como que isso aconteceu? Como você chegou até aqui? How. How was your exam? Como foi o seu teste? Como foi sua prova? É isso que está perguntando. How was your exam? Exam pode ser prova, teste. Vamos lá. How. Vamos treinar aí. How. Então, olha, vamos relembrar as pronúncias. What, o que? Who, quem? Where, onde? Why, por quê? E how, como? Então, a gente não falou sobre when. When é quando. When é para perguntar sobre tempo ou tempo em relação a algum momento específico. When? When do you wake up every day? Quando que você acorda, né, em que horário você acorda todos os dias? When? Where a gente viu, who a gente viu, e tem uma variação de who, que é whom. Whom é para perguntar sobre a pessoa, só que quando você está perguntando em relação ao objeto. Então, o whom, ele aparece em frases que têm uma estrutura muito diferente da que a gente está acostumado. Porque a gente sempre trabalha com frases, por exemplo, sujeito, verbo, complemento. Só que existem variações dessa frase, da mesma forma que existem variações no português, de subjetivas, de subordinativa, coordenativa. Existem essas variações. Apesar de elas serem menores, elas ainda estão presentes. Por quê? Porque a gente nem sempre conversa num discurso certinho, né? De sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento. E o whom, ele serve para fazer essa inversão de quando você quer perguntar em relação a uma pessoa, mas o foco da sua frase é o objeto. Então, quando ocorre essa inversão, o whom é usado no lugar do who. Então, o que a gente vai fazer? A gente não vai usar whom agora. Não vamos usar. Porque ele está em um tipo de estrutura de frases diferentes da qual a gente está trabalhando agora. Mas, se um dia vocês virem em algum lugar, ou se vocês ouvirem em algum programa, vocês vão, eu sei o que isso é. Entendeu? Abaixo do whom, a gente tem which. Which. Lembra muito a pronunciação de bruxa em inglês, que é which também. Vamos lá. Which, ele é usado para quando você quer dar algumas opções à pessoa. Which é qual, no sentido de qual deles. Sempre que você ouvir which, ele está te dando uma opção. Você tem que escolher entre alguma coisa. É diferente do what, que é o que de o que, qual. Which é tipo entre um e outro. Qual que você prefere? Por exemplo, esse exemplo aqui, ó. Which is the largest city in the world? Então aqui, ele está perguntando qual que é a maior, entre quais estão as maiores cidades do mundo. Então aqui ele não está perguntando qual a maior cidade do mundo. Ele está te dando opções e entre essas opções você precisa selecionar qual é a maior do mundo. Então o contexto de uso é diferente.
E whose significa a quem pertence, de quem é. Uma palavra assim pode significar isso tudo, gente. A quem pertence, de quem é. Whose. Então, ó, whose keys are on the kitchen counter? Então, de quem são as chaves que estão no balcão da cozinha? Whose keys are in the kitchen counter? Então, olha, eu vou fazer uma modificaçãozinha aqui para selecionar o que a gente viu, que é o mais importante da aula de hoje. Pronto. Os principais que a gente precisa saber eu circulei de vermelho. E eu gostaria muito que vocês pausassem aí agora e tentassem escrevessem a tradução deles, que eu falei para vocês. Pode até ser nesse quadrinho aqui, que aí vai ficar bem mais fácil de vocês estudarem. Então vamos lá. Vou passar de novo falando para dar tempo de vocês colocarem aí. What, o que ou qual. What. Aí a gente tem who, que é quem. Who. A gente tem where, que é onde. Why. Por quê? De pergunta. Então, por quê? Para pergunta. Para resposta, a gente sempre vai usar o because. Mas a gente não vai falar sobre ele hoje. E por último, how, que é como. Aí no finzinho da página 1, tem aí, deixa eu só olhar um negócio aqui, tem create more questions with W questions. Então, crie mais perguntas com as questões que começam com W. Então, what? Perguntas que a gente pode usar com what. What's your name? Qual o seu nome? What's your age? Qual a sua idade? What is your favorite color? What is your favorite animal? Com where. Where é onde. Ele fala sobre o local, então você pode perguntar para alguém, onde você mora? Where do you live? Ou onde você vai quando você quer se divertir? Where do you go to have fun? Outras perguntas com onde vocês conseguem pensar? Em relação a quando você pergunta onde alguém faz alguma coisa ou onde alguém costuma ir. E aí a gente tem where. Opa, where não, né? Who. Ah, você não conhece a pessoa ainda, você está perguntando quem ela é. Who are you? Quem é você? Who likes? Quem gosta? Who likes? Quem gosta de quê? Who likes ice cream? Quem gosta de sorvete? Então, ele serve para perguntar sobre pessoas. Aí a gente tem why. Why do you... Por que você... Why you like ice cream? Por que você gosta de sorvete? Why do you go to school? Por que você vai à escola? Why... É engraçado, né? Porque o why parece o nosso why. O nosso why é de pergunta também. Tipo, quando você não entende, você fala why. Mas existe o why, que é em inglês por quê. E aí tem o how, que é como. E a pergunta mais famosa do how are you? Como vai você? Aí tem as variações de como vai suas filhas ou seus filhos, como vai o trabalho, por exemplo. How is your job? How is your job? Como está o seu trabalho? How também, de como. Por exemplo, how was your day? Como foi o seu dia? Tem essas perguntinhas bem tranquilas. E eu queria que vocês anotassem algumas delas para vocês sempre estarem lembrando e praticando sobre os W questions. E aí a gente entra no homework, tarefa de casa.
Se vocês virarem a página aí onde a gente viu o suplemento, vão ter duas questões. Já vou explicar que vocês vão fazer a 1 e a 2, pode fazer no próprio livro. E aí na 1, ele pede para você escolher a questão apropriada. Então você vai ver se a frase está perguntando sobre o local, sobre alguém, sobre um período. E vocês vão decidir qual dessas 5 se encaixa melhor em cada uma dessas frases. E na 2, vocês vão escrever perguntas sobre as palavras. Por exemplo, na letra A, fala assim: They went to Spain. Eles foram à Espanha. E aí você vai criar uma pergunta mais ou menos com essa temática de eles foram à Espanha. Você pode perguntar quando eles foram à Espanha, por que eles foram à Espanha. Então tá vendo que aí você tem opções de como utilizar o que ele já deu para trabalhar em uma pergunta bacana. E aí a gente corrige essas perguntas e a gente fala mais um pouquinho na sexta-feira sobre os W questions. Tá bom, gente? A gente se vê então na nossa próxima aula.